Queridos, graça e paz. Vamos dar sequência hoje nos nossos estudos semanais. Nós temos estudado o livro de Tiago. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4, versos 11 e 12, que diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mas o nosso tema hoje é: não julguem os outros. Como nós vemos aqui no verso 11, que diz: não falem mal uns dos outros, falar mal ou julgar. Nós podemos perceber aqui que eles vão ter um sentido bastante semelhante se não forem realmente sinônimos. É isso que nós vemos no restante da argumentação desse texto. Então, Tiago, não só nesse texto, mas nós já vimos no capítulo 1, ele falando para a gente ser muito abertos, muito rápidos para ouvir a palavra, mas tardio em falar. E no capítulo 3 nós vimos a grande dificuldade que é domar a nossa língua. Tiago ali diz que uma pequena fagulha põe, não é, uma floresta em grande destruição. E aqui nós vemos que a língua também deve ser usada com muita sabedoria, com muito cuidado, para que nós não venhamos assim a machucar, a magoar ou até mesmo destruir a reputação e a imagem de outra pessoa. Então nós reconhecemos a grande dificuldade que é nós mesmos termos domínio sobre a nossa língua. Devemos ter domínio sobre tudo, sobre os nossos pensamentos, mas aqui de uma forma especial nós vemos que há uma grande dificuldade em domar esse pequeno órgão, né, do nosso corpo, que é a língua. Então Tiago aqui mais uma vez ele vem exortar. Antes ele no capítulo 4 de 1 até 10, quando ele fala do mundanismo e fala também das paixões, né, da nossa carne, daquilo que dá vazão às nossas ações, às nossas atitudes, ele mesmo já vinha dizendo de onde é que procedem as guerras ou os conflitos e contenda entre os irmãos. Então, de alguma forma, Tiago meio que continua a falar dessa dificuldade, dos problemas de relacionamentos que estavam acontecendo ali naquela igreja, a qual ele envia essa carta para várias igrejas de várias partes do Império Romano. E aqui, amados, nós aprendemos algumas coisas preciosas a respeito desse assunto. Primeiramente, a gente quer colocar ainda como introdução o que é falar mal dos outros. Falar mal dos outros nada mais é do que a gente falar qualquer coisa que possa machucar e insultar alguém ou difamar alguém. Como nós aqui entendemos que são palavras sinônimas aqui nesse texto, falar mal é a mesma coisa que julgar. E a gente se colocar como juiz sobre a outra pessoa e ao mesmo tempo já condenar a outra pessoa com aquilo que realmente nós venhamos a falar. Então nós devemos estar atentos a essa realidade das nossas vidas. Mesmo que aquilo que nós venhamos a falar seja uma verdade a respeito da outra pessoa, mas se isso vai macular a sua imagem, vai denegrir a sua imagem, devemos reter as nossas palavras e realmente ter muito cuidado com a nossa opinião, com o nosso modo de analisar aquilo que a outra pessoa tem feito, tem praticado, ou até mesmo às vezes nem foi isso, mas simplesmente porque nós não temos a humildade adequada de reconhecer os outros superiores a nós mesmos, nós já partimos para o ataque. E esse ataque muitas vezes se dá através das palavras, e essas palavras elas vêm assim a machucar e a insultar e a difamar a outra pessoa. E se nós não devemos falar quando aquilo é verdade, muito menos quando aquilo que a gente for comentar, que a gente for estar falando realmente com outras pessoas, venham a denegrir aquilo que ela já fez mesmo assim de errar. Então a Bíblia, amados, nos mostra que esse não é um mandamento novo. Não aqui sem precisar a data que ele escreveu, mas com certeza 30,
anos mais ou menos, 20, 30 anos depois de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, irmão de Tiago, que escreveu essa carta, ele já havia falado no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versos 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Então, Jesus aqui já havia falado sobre essa realidade, uma realidade que, como eu coloquei desde o início, é difícil de a gente controlar, de a gente não tecer comentários pejorativos a respeito da outra pessoa, de julgar, de condenar, de querer realmente fazer com que a imagem daquela pessoa seja realmente colocada em xeque. Então, quais são os motivos para não falar mal uns dos outros? E o texto aqui, pelo menos eu percebi que existem 3 motivos para a gente não falar mal uns dos outros. E aqui Tiago está falando no contexto da igreja. E ele começa falando justamente isso. Irmãos, se no texto anterior ele é bem pesado no tratamento, quando ele fala adúlteros e indecisos, que são aquelas pessoas de ânimo dobre, aqui ele começa irmãos, ou seja, dá o tratamento que realmente todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus devem ser tratados como irmãos em Cristo, Jesus o primogênito e Deus o Pai de todos nós. Então, em primeiro lugar, amados, nós devemos observar o seguinte: por que nós não devemos falar mal uns dos outros? Porque nós somos irmãos. Se naquele contexto que eles estavam, é um contexto muito complicado, muito difícil, passaram-se aí cerca de 3 séculos ou até mais um pouco, de muitas lutas, de muitas perseguições. A gente vê aqui no livro de Tiago, vê no livro de Pedro, nós vemos o apóstolo Paulo falando das dificuldades as quais ele passou, Jesus também foi perseguido. Então era um contexto muito complicado das perseguições. Eles eram difamados de várias maneiras, eles eram considerados ateus, simplesmente porque não adoravam o imperador, nem adoravam imagens, não adoravam os outros deuses pagãos. Eles adoravam um único Deus, e esse Deus era invisível, eles não entendiam. Quando Policarpo, por exemplo, no 2º século, Policarpo de Esmirna, lá na Ásia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse 2 e 3, falam dessas igrejas. Quando ele foi perseguido e condenado, o procônsul apelou para que ele renegasse a fé cristã, renegasse Cristo. E uma das coisas que ele devia dizer era abaixo os ateus. Então os cristãos eram considerados ateus, os cristãos eram considerados canibais, porque no momento da ceia eles comiam do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, e eles levavam isso de uma forma literal. E como aqueles que são de Cristo, fazem parte da família de Deus, são chamados irmãos, eles entendiam quando um irmão em Cristo casava com uma irmã em Cristo, eles estavam praticando o incesto. Então, eles eram acusados de ateus, eram acusados de canibais, eram acusados de incestuosos, e a lista segue-se realmente de uma forma que não é condizente com a realidade a qual os cristãos verdadeiros viviam. Aqueles que cometiam pecados podiam até ter motivos para difamarem, e muitos realmente deram motivos para que o nome do Senhor fosse blasfemado entre as pessoas, mas aqueles que viviam de forma correta, mesmo assim, eles estavam aqui sendo chamados de pessoas que não estavam vivendo segundo os padrões do mundo. Então, se nós, amados, não podemos falar bem de alguém, é melhor não falar nada. Se nós tivermos prazer em falar das falhas dos nossos irmãos, que tem, não é? Eu gosto muito de uma frase, eu não consigo agora me lembrar de quem é, se não me engano foi de Spurgeon, quando ele falou assim: se alguém estiver falando às vezes mal de você, pode ficar despreocupado que nós somos bem pior do que aquilo que as pessoas possam falar de nós. E de fato é verdade. Então nós já conhecemos a nossa realidade e que nós somos pecadores, somos carentes, necessitados, salvos unicamente pela graça de Deus. E aqui
o texto aqui vem nos falar justamente isso. Se nós virmos outras pessoas, nossos irmãos, em suas falhas, em seus defeitos, devemos vigiar para não nos colocarmos como juízes, né, e condenadores dos nossos irmãos. E o que ele está querendo aqui trazer a atenção dos irmãos era justamente essa. Vocês são irmãos. Se as pessoas ao seu redor, se os incrédulos, né, se os idólatras ao redor de vocês falam mal de vocês, é até compreensível, mas não no caso de vocês que são irmãos em Cristo, que fazem parte da mesma família de Deus. E aqui, quando o texto aqui vem nos mostrar, na lei de Moisés, dizia o seguinte, que eles não deveriam, como nós vimos aqui no segundo ponto, se tornarem juízes da própria lei de Deus. Como continua no verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E como eu comecei a dizer, lá no livro de Moisés, existe realmente um texto específico, uma palavra de Deus específica com relação ao que anda falando mal dos outros. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19, verso 16, diz: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, não atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Então lá também na própria lei, nos 10 mandamentos, fala para a gente não lançar o falso testemunho, que é a mesma coisa que falar de forma depreciativa, distorcida e até mesmo mentirosa com relação às outras pessoas. E na própria lei de Cristo, ou nos mandamentos de Jesus, novamente voltamos lá para o texto de Mateus 7,1, a qual citei 2 versos, mas no primeiro verso diz: não julguem para que não sejam julgados. Então, uma língua que difama outro irmão condena a lei de Deus e o mandamento de Jesus. O texto que nos diz para sermos observadores da lei, não juízes da lei. Não é isso que a gente viu nos textos anteriores, a qual nós temos aqui seguido essa sequência do livro de Tiago? O texto nos fala para nós observarmos a lei. Não adianta só falar da lei ou saber da lei. Devemos ser observadores, devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração e colocá-la por prática. É isso que Deus aqui nos ensina. Então, assim, falar mal dos outros é um pecado contra o próximo e contra Deus, que é o próprio Deus que nos ensina a palavra dele. Dentre tantos outros mandamentos e ensinamentos, existe essa para a gente não falar mal dos irmãos, e como nós citamos, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus, essa é uma palavra clara a respeito de como nós devemos usar a nossa língua, não falando do nosso irmão. E em terceiro lugar, o texto aqui nos fala, não é, que os homens podem até fazer as leis para a sociedade, mas só Deus é o supremo legislador da consciência. No nosso sistema hoje de governo, na maioria dos países, claro, dos países democráticos, existe esse poder específico, que é o poder legislativo. E aí nós temos o executivo e nós temos o judiciário separado. Um executa, um faz as leis e o outro cumpre as leis. Mas naquela época era a mesma pessoa, os reis fazem isso. Nós temos alguns países no mundo que é dessa forma. Um exemplo, a própria Arábia Saudita e dentre outros países do mundo, né, nas ditaduras, uma pessoa só exerce as 3 funções. Então, nos nossos países democráticos, nós vemos pessoas fazendo as leis, sim, mas não uma lei no mesmo patamar de Deus, porque Deus, ele é o supremo legislador, ele é o legislador da consciência, ele é legislador com relação às questões espirituais, com relação às questões eternas. E é nesse sentido que Deus, ele pode exigir a obediência das pessoas. E ao mesmo tempo é aquele que pode salvar o pecador por meio da sua palavra. Ninguém vai ser salvo à parte da palavra de Deus ou divorciado das verdades das Escrituras.
as pessoas são salvas pela verdade da palavra. Não é isso? O próprio Jesus falou isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Deus é aquele que exige obediência. E assim Ele salva o pecador que já foi transformado por Jesus, que tem fé em Cristo e quer viver uma vida de santidade aqui nesse mundo. Ao mesmo tempo, Deus é aquele que pode matar e também lançar no inferno. Aos obedientes o céu, aos incrédulos e a tudo aquilo que realmente pode ser enquadrado nas práticas pecaminosas contra Deus e contra a sua palavra, eles sofrerão a penalidade da morte física, mas também da morte eterna. E o próprio Jesus já havia falado isso. Lá em Lucas, capítulo 12, no verso 5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. E aqui já passando para a finalização e trazendo algumas aplicações para nós, não é? Algumas lições preciosas para as nossas vidas. Eu queria também trazer 3 lições para nós. Primeira delas, no juízo final, nós vamos prestar contas de toda palavra frívola, toda palavra vã, toda palavra desperdiçada, toda palavra que machuca, que magoa as pessoas. Então, Deus vai prestar conta de cada um de nós. Segunda lição, ao invés de julgar os outros, nós devemos usar as nossas línguas, a nossa boca, para encorajar, para confortar e amar as outras pessoas. Por que nós não devemos falar mal dos outros? Porque a Bíblia nos mandou amar as pessoas. E quem ama, ele não vai ficar falando mal das pessoas. Então, nós temos essa segunda lição para nós. E a terceira é que devemos fechar os olhos quando vermos, melhor dizendo, nós devemos fechar os olhos quando vermos irmãos caindo em pecado. Então esse mandamento de não falar mal do irmão não quer dizer que nós vamos ver as coisas acontecendo na vida das pessoas e não vamos comentar e não vamos tratar disso. Então não é isso que o texto realmente quer dizer. O texto quer dizer, como nós podemos observar lá no último versículo de Tiago, no capítulo 5, verso 20, quando ele diz: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia mesmo já nos ensina o processo que nós devemos ter para tratar com as dificuldades ou com os pecados dos nossos irmãos, né? O primeiro passo, a palavra de Deus nos fala, Jesus nos ensina que nós devemos ir lá e conversar com ele, se tiver alguma coisa contra ele, depois chamar duas ou 3 testemunhas, e se ainda a pessoa não reconhecer a sua falha, nós devemos chamar a igreja, e se não ouvir, nós devemos excluí-lo da igreja ou excluí-la, considerando assim gentil e pecador. E aí não quer dizer que não é para a gente tratar mais com essa pessoa. Talvez agora a gente precise evangelizá-la, né, já que ela foi excluída do contexto da igreja. Então, assim, queridos e amados, que nós possamos estar atentos e vigilantes. Não é fácil nós controlarmos a nossa língua e não cedermos à tentação de falar mal uns dos outros, de falar mal dos nossos irmãos. Mas isso não é possível, não é impossível, né, se realmente estivermos andando no Espírito, fazendo assim a vontade do nosso Deus. Há um texto lá no Salmo 141, verso 3, que talvez seja uma oração que muitos de nós devamos fazer. Eu creio que todos nós precisamos estar sempre fazendo essa oração. E esse verso diz, Salmo 141, verso 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que realmente seja essa a nossa vigilância com relação à nossa língua, com relação à nossa boca e também, acima de tudo, com relação ao nosso coração.
se essa é uma inclinação do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, que nós possamos, em primeiro lugar, reconhecer diante de Deus e suplicar o perdão e a misericórdia constante do Senhor, para que realmente a nossa boca saia palavras edificantes, palavras cheias de graça, palavras que edificam a vida das outras pessoas do nosso contato. Amém? Que Deus assim abençoe e esteja a edificar grandemente a sua vida.